Manaus é a segunda capital mais favelizada do Brasil, só perde para Belém. As pessoas moram em morros, barrancos, beira de igarapé e etc. Manaus tem problemas urbanísticos gravíssimos por conta da Zona Franca de Manaus. E eu acho que isso vai entrar muito, esse debate ele vai entrar muito em alta nos próximos anos, porque, principalmente pela COP30. Porque, cara, não é possível que vocês queiram falar de preservação ambiental em uma cidade que não consegue coletar o próprio esgoto e tratá-lo. Tipo assim, é o pilar mais básico do mais básico, sabe? Não faz sentido o governo federal querer levar uma COP30 para lá para discutir meio ambiente. Eu acho que, na verdade, isso pode ser até pior, porque o que é que garante que não vai sair esses ambientalistas que adoram sabotar tudo que vem do agro brasileiro, mas não falam do agro do próprio país, para chegar e falar, porra, não compra vaca que passou pela Amazônia não, porque lá é tudo só esgoto, como é que eles não são amigos do meio ambiente, sabe? Não compra soja que passou por lá não. E na verdade isso resultar num boicote do nosso país, sabe? Cara, a gente tá vendo a COP30 mostrar uma realidade que a gente já vem falando há bastante tempo, né, cara? Tem aluguel sendo cobrado por 27 mil reais, tá? Lugares que uma diária de, sei lá, de um dia tá 30 mil, você passar 5 dias tá quase 430 mil reais. Tem delegações de vários países não vindo mais pra COP30, porque o preço de estadia é surreal, gente, porque como existe uma falta de infraestrutura precária, de fato, em Belém do Pará, né, que é a cidade com a maior favela do Brasil, pode dizer assim, a maior favelização, não existe infraestrutura adequada para receber mais de 50 mil pessoas. Isso não existe. Não é à toa que o governo federal está tentando colocar a gente em escola, em barcos por aí, estão tentando abrir agora um lote da Minha Casa Minha Vida para jogar as pessoas lá para dentro, porque não tem local, cara. Não tem local. Cara, imagina, você vai fazer uma COP para mostrar como a gente preserva o meio ambiente e não ter condições das pessoas participarem, porque os preços são absurdos. Já que não existe um local para se ficarem. Existe um hotel decente, os hotéis que tem são precários, infelizmente, com preço astronômico. Cara, nem o melhor hotel de São Paulo cobra, sei lá, 100 mil reais para ficar um dia, pô. Pelo amor de Deus, não existe isso. Cara, de certa forma, eu acredito que essa vergonha que a gente vai passar por conta desse desastre que será a COP30 vai ser bom para amadurecer, porque muita gente aí, principalmente do Sul e do Sudeste, que não conhece a realidade do Brasil, até do Centro-Oeste, que não conhece a realidade do país em que vive e quer ficar dando pitaco na faixa de Gaza, mas sei lá o que, lá fora, olhar para o próprio país e ver, putz, olha a situação que tem pessoas do meu país vivendo. E a gente sabe. É difícil falar de um país onde a população não tem essa questão de... Nós não somos uma sociedade baseada em confiança, etc. Mas se fôssemos, a gente ia olhar para esse tipo de coisa e ia falar, putz, a gente tem que resolver isso daqui. Porque, pelo menos eu sinto assim, quando eu fico com vergonha de alguma situação que acontece, seja no meu círculo, seja comigo mesmo, eu tento solucioná-la, de forma a não passar mais por essa vergonha. Agora, será que o Brasil vai passar por essa vergonha e vai falar, pera, eu tenho que resolver esse problema, porque, poxa, não quero passar por isso, eu não quero ser visto dessa forma. Mas o que a gente sabe é que se vierem esses governos que a gente vê aí que podem chegar no poder em 2026, isso não vai acontecer, a gente vai apenas passar a vergonha e ser visto internacionalmente como a gente realmente é, né? E a gente pode entrar numa conversa muito mais filosófica dessa questão, é porque senadores, prefeitos, governadores, presidentes são colocados lá por quem? Pela população. Então, o reflexo do nosso Congresso é um reflexo de uma população que moralmente ela é decaída, gente. Entende? Se não existir uma mudança de mentalidade no brasileiro, a gente, infelizmente, vai estar passando por esse tipo de problema. O brasileiro ele não tem uma identidade natural, uma identidade a respeito do seu país para ele se orgulhar. O que a gente tem e o que a gente aprende na escola é que a gente veio para cá, os portugueses saquearam tudo, roubaram o ouro, mataram o índio e pronto. O que conta pra gente na escola é isso. A escravidão foi horrível e a gente não consegue desenvolver uma identidade própria, porque a nossa identidade própria que é ensinada é que a gente é feito de escravo e somente isso. Então fica difícil a gente trabalhar na mentalidade do povo brasileiro, porque o povo brasileiro ele é uma massa de manobra e, infelizmente, esse cenário já se entendeu. Sabe o que é pior do que isso? É a gente esperar ou a gente exigir que essas pessoas que moram nessas casinhas, que a preocupação delas é se vai alagar, se vai entrar um jacaré, se vai entrar uma onça, como que os filhos vão para a escola. Tipo assim, a gente exigir dessas pessoas que elas votem com coerência e votem em alguém que vá, de fato, fazer alguma coisa para mudar a realidade delas, enquanto a preocupação delas é muito mais imediata. Então, eu acredito cada vez mais que a tese do Renan tá certa, acredito cada vez mais, assim, só para reforçar
porque, sim, eu tenho plena ciência que isso é real, que nós precisamos formar classe média. E só formando classe média, tirando esse pessoal que vive nessas casinhas, levando ele para locais onde eles vão estar seguros, não vão ter que se preocupar com enchente, com animal, com passar fome, só aí eles vão conseguir ter um discernimento a mais para votar nas pessoas certas. Então, no fundo, é isso. Nós temos que tirar essas pessoas dessa situação e criar mais classe média. Inclusive, isso é uma tese que eu estou trabalhando nesse exato momento, que é o que eu chamo de a sociologia da miséria. Inclusive, eu publiquei uma parte desse ensaio no meu Twitter, quem quiser ver lá, só pesquisar a sociologia da miséria, que você vai ter um pouco desse entendimento. Que é basicamente o seguinte: a pobreza, ela não é um efeito colateral, ela é uma política institucionalizada. Que eles precisam manter a pessoa vivendo em uma subsistência, porque é desse tipo de pessoa que elas ganham o seu voto. Vamos pegar um dado enfático aqui da realidade. Onde é que o Centrão domina de forma predominante? Da população. O Centrão, ele domina de forma predominante no Norte e no Nordeste. Muitas pessoas falam da presença do PT muitas pessoas falam da presença do PT no Nordeste. Mas se for pegar as principais prefeituras, PP, PSDB e União Brasil, os principais partidos do Centrão dominam quase todas as prefeituras do Nordeste. O PT teve uma capital eleita como candidato em 2024. O restante foi todos dominados por pessoas que sobrevivem desse tipo de política, né? É uma política clientelista, que é o Centrão na sua maneira fisiológica de aplicar uma emenda aqui, vamos levar um asfalto para cá, vamos distribuir aqui uma cesta básica, vamos distribuir aqui um pagamento de aluguel. E essas pessoas, elas precisam disso porque ela não está votando através de um pensamento crítico, ela está votando por um pensamento de necessidade, porque se ela não tiver acesso àquilo, ela passa fome. Então, a gente tem que ampliar essa visão, que é a tese que o Renan ele propôs e que eu estou desenvolvendo ela, que a gente precisa, sim, fazer surgir classes médias nesses lugares, porque através de um surgimento de uma classe média que tem senso crítico, que tem uma autonomia individual, uma autonomia financeira, uma autonomia econômica, ela, de fato, ela não vai votar porque ela está passando fome. Ela vai votar porque ela acredita em um projeto. Ela tem um senso crítico em analisar candidato X, candidato Y, que, de fato, vão mudar a realidade daquele tipo de pessoa. Porque enquanto a pobreza ela for maneira de você conseguir voto, a realidade do norte do Amazonas e de outros estados por aí, de outras regiões, vão continuar a mesma. O Centrão ele vai usar isso como forma de barganha e vai ampliar o seu poder ainda mais. É por isso que a gente precisa, de forma imediata, destruir o Centrão. Pois é, cara, e aí... De fato, o Centrão é o nosso maior inimigo. Só que tem um outro problema nisso tudo também. A gente, inclusive, discutiu na live com o Orlando aqui sobre esse tema, que é a natureza política. Qual que é a natureza política do brasileiro? Porque, se for pegar até em Sérgio Buarque de Holanda, a gente vai ver que ele termina o livro basicamente falando que todas as características da identidade nacional do brasileiro, do patrimonialismo, do personalismo, da mentalidade do aventureiro e tudo mais, não casa com uma democracia liberal que exige uma impessoalidade do seu gestor. Não só do gestor, né, mas principalmente do governo, até do cara que vai te atender no postinho, até do cara que vai olhar seu currículo lá na Zona Franca de Manaus. Exige-se uma impessoalidade dessa democracia liberal. Que seria o quê? Eu vou tratar o Calil igual, eu vou tratar o Zac igual, eu vou tratar o Matheus igual. Mas não, se eu sou atendente do posto de saúde, se eu sou o RH lá da Honda, na Zona Franca de Manaus, e o Zac é meu amigo, mas eu não gosto do Calil, eu vou pegar o currículo do que eu jogar no lixo e tá o Zac. Por quê? As pessoas não sabem agir de forma impessoal. Isso faz até com que os gestores não tenham aquele distanciamento necessário que ele precisa para tomar as decisões.